Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, espero que vocês estejam colocando em dia tudo aquilo que está faltando e estejam animados para o término do ano, terminar bem a escola e todas as atividades. Hoje nós vamos para mais uma atividade. O conteúdo que nós vamos falar está no EMAI, na sequência didática número 14, das páginas 94 a 99. Nessas páginas nós vamos rever alguns conceitos sobre o sistema de numeração decimal, quadro de ordens e classes. Vamos rever também os números racionais, só que dessa vez esses números escritos na forma decimal, ou seja, utilizando a vírgula, e como nós vamos ler e resolver alguns probleminhas com esses números. Todo este assunto está na unidade que nós vamos ver hoje. Então, preste atenção na explicação, nos vídeos, nos exercícios e qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem para nós, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, nós vamos fazer a revisão do conteúdo que está no EMAI, na sequência didática 14, página 94, aliás, a 99, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. Como nós vamos ler os números a seguir? Esse número, como eu posso lê-lo? 5.446. E escrevê-lo dessa maneira. E este número, como eu posso lê-lo? 45.446. E escrevê-lo dessa maneira. E agora esse número, como eu posso lê-lo? 745.446 e escrevê-lo dessa forma. Tem mais um número que nós podemos pensar também. E este, como eu posso lê-lo? Esse número eu posso lê-lo como 1.745.446. E assim posso escrevê-lo. Agora, por que nós trouxemos a leitura e a escrita desses números? Para nós relembrarmos o sistema de numeração decimal e o quadro de ordens e classes, que é o que vai tratar o nosso assunto de hoje na primeira atividade, que ela vai mostrar para nós uma tabela com a frota de veículos existentes em cada estado brasileiro. Então a gente percebe que tem aqui o total de automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários de Roraima, do Acre, do Piauí, do Ceará e Goiás. E esses são os números ou a quantidade de veículos de cada estado. E o exercício pediu para nós escrevermos por extenso, ou seja, escrevermos dessa maneira aqui. Isso é uma escrita por extenso de um número, tá? Escrevermos por extenso a quantidade existentes no estado do Piauí. Você vai localizar na tabela o estado do Piauí e a quantidade de veículos existentes. E depois para pensar um pouquinho. Será que tem como nós sabermos no Brasil inteiro a quantidade de veículos que existem? É um pouquinho complicado, né? Sabemos exatamente porque a cada dia vão aumentando os veículos, alguns veículos vão deixando de ser utilizados e para isso nós fazemos alguns arredondamentos. Então, olha só, você sabia que no Brasil a frota é da ordem de 100 milhões? Esse número foi arredondado, chega próximo de 100 milhões de veículos. Como eu não sei o número exato, eu arredondo, tá? E esses números não param de crescer. Agora essa quantidade aqui, 100 milhões. Como eu posso escrever somente com algarismos? Aqui é a escrita por extenso, somente letras. E aqui é a escrita por algarismos, somente algarismos ou números, ok? Essa é uma atividade fácil para você poder relembrar esse conteúdo. E eu trouxe aqui para vocês também, para nós relembrarmos, um pouquinho quadro de ordens e classes.
Olha, que ele nos ajuda na leitura e escrita de números grandes. E nós vamos ver que também de números pequenos. Olha, por exemplo, a primeira classe, que é a unidade simples, nós temos 3 ordens. Segunda classe, 3 ordens. Terceira classe, mais 3 ordens. E se eu quiser fazer a leitura desse número, por exemplo, eu utilizo 6 algarismos. Como ele está na classe dos milhares, aqui é sempre unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, aqui seria 125.815. 45.919.049. 210.147.125. É assim que nós fazemos a leitura de números grandes, os números que nós vamos usar lá nas frotas de veículos da atividade anterior, certo? E nessa atividade está trazendo aqui para nós alguns números que são valores. Nosso sistema monetário brasileiro é composto pela nossa moeda chamada real. Né? Quando nós temos um real, traduzindo em matemática, nós temos um número inteiro. E quando nós temos qualquer valor depois da vírgula, nós dizemos monetariamente que são os centavos. Então, as moedinhas sempre são representadas pelos números que vêm à direita da vírgula. Os números à esquerda da vírgula são representados pelas notas e pela moeda de R$1. As demais moedas vêm depois da vírgula, que são os centavos. E aqui traz para nós que o Leonardo trabalha no posto de combustível e para abastecer uma frota de veículos é gasto muito combustível. E aqui tem uma tabela que mostra o preço da gasolina, do etanol e do diesel deste posto Alvorada. Olha como está caro o valor ali do combustível, né? E aqui está mostrando, é o preço por litro. Quer dizer que 1 litro de gasolina comum, R$ 4,19. Tá? O Paulo ele tem um carro flex, ou seja, um carro que pode ser abastecido tanto por gasolina quanto por etanol. Ele aceita 2 combustíveis diferentes para poder funcionar. E na semana passada ele abasteceu seu carro no posto Alvorada. 3 dias ele abasteceu com etanol e 2 dias com a gasolina. Ele gastou R$ 123,20 com o etanol e R$ 162,56 com gasolina. Quanto ele gastou nesses 5 abastecimentos? Então, olha só, eu já circulei quase todas as informações do nosso probleminha, tá? E você tem que fazer um cálculo. Antes de eu falar sobre este cálculo, a Elza completou um tanque de combustível de seu carro com 10 litros de gasolina aditivada. Quanto ela utilizou? Então vamos lá. Quando a gente tem números que representam números racionais, ou seja, a escrita decimal dos números racionais, que são as casas depois da vírgula, nós temos que, para fazer qualquer operação, sempre colocar vírgula debaixo de vírgula. Por exemplo, se eu fosse somar o 123, que é o valor que ele gastou com o etanol, com os 162,56. Eu tenho que pôr a vírgula, ó, o 56, que vem depois da vírgula, ó, vírgula debaixo de vírgula, e assim eu coloco os demais números, tá? Isso tudo não é novidade para vocês, isso tudo nós sabemos.
Então, se eu fosse fazer uma adição ou uma subtração, eu colocaria assim. E, por exemplo, ela foi abastecer com gasolina aditivada. R$ 4,19 vezes quantos litros ela abasteceu? 10 litros. Vou fazer o cálculo. Primeiramente eu esqueço a vírgula, faço todo esse cálculo. Aí no meu resultado eu conto, tem uma, duas casas depois da vírgula. Uma, duas casas depois da vírgula, põe a vírgula. Aqui ó, tem um resultado, outro resultado, vírgula, um resultado e outro resultado. Tá? E assim você vai fazer este cálculo. Para você poder relembrar um pouquinho deste assunto, eu trouxe para você um vídeo. Preste atenção que ele vai relembrar os números racionais, a sua escrita decimal e também os cálculos que podemos fazer. Assista aí. Bonito, Que susto, Pete! O que tem debaixo dessas plaquinhas, hein? Você não me perguntou o que eu achava do seu desempenho como apresentador? Então quer dizer que agora você vai me dar notas? Isso mesmo! Cada plaquinha se refere a um quesito. Conhecimento em matemática, capacidade de expressar ideias com clareza e carisma. Ah, é? É mole? Eu tô super curioso pra saber quais são as minhas notas. 3,5? 3,5 em conhecimento matemático? Ah, não, peraí. 2,6? Gente, que nota é essa? 2,6 não. 3,8 em carisma. Ai, calma, Heitor, que piti! Quem disse que a avaliação já acabou? Sua nota como apresentador é a soma das notas anteriores. Ah, aí muda de figura. Todos esses quesitos juntos é que determinam o seu talento como apresentador. É ou não é? Faz todo sentido, só que essas notas têm vírgula. Se você quer saber como faz para somar números decimais e descobrir qual é a nota real que a Pete me deu, pode contar com o Tempo de Estudar. Bora fazer logo essa conta que eu tô louco para saber que nota você me deu como apresentador do Tempo de Estudar. Mas para isso a gente tem que prestar atenção que para somar números decimais, a gente precisa colocar vírgulas embaixo de vírgulas. Por exemplo, 3,5 mais 2,6 mais 3,8, mantendo todas as vírgulas uma sobre as outras, inclusive no resultado. A resposta é igual a 9,9. Iniciamos a nossa conta pelos décimos, que é a primeira casa depois da vírgula. Logo, teremos 5 mais 6 mais 8, que dá 19. O 9 permanece na casa dos décimos e o 1 do número 19 vai para a casa das unidades. Logo, teremos 1 mais 3 mais 2 mais 3, que dá 9 também. Portanto, o resultado da nossa conta é 9,9. Poxa, eu gostei da minha nota, bem melhor. Isso mesmo, 9,9, porque nada é tão bom que não possa melhorar. É, você tem toda a razão, e eu adorei a minha nota. Nossa, quando você disse que ia fazer uma hortinha, eu não sabia que já teriam tantas variedades. Olha só, já tem até uma feirinha orgânica. Ai, Heitor, você sabe como eu sou. Quando é pra fazer uma coisa, eu faço o melhor possível. Convencida. Tudo bem, agora é minha vez de ir às compras. Eu quero um lote com 5 batatinhas. Eu quero esse lote aqui com 4 maçãs. Ah, esse aqui também com 3 abobrinhas. Eu quero um cacho de banana. Ah, também um lote com 5 tomatinhos cereja. E tudo bem, um pé de alface. Claro, pode escolher à vontade. Mas eu não trouxe meu carrinho de feira. Será que vai ficar muito pesado para eu colocar tudo na minha sacola? Olha só, por que você não faz o seguinte? Pesa cada lote pra gente ver quanto que dá. Boa, então vamos lá. 4 maçãs. 1, 2, 3 e 4.
Quanto deu, Pitagorina? Total de 0,4 quilogramas. 0,4. Eu vou colocar aqui na minha bolsa. Agora, 5 batatinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 batatinhas. Quanto deu, Pitagorina? Deu 0,58 quilogramas. 0,58 quilogramas. Bom, agora, o cacho de banana. Quanto deve pesar o cacho de banana? É um cacho pequeno. Deu 0,39 quilogramas. 0,39. Os tomatinhos cerejas. O lote do tomatinho cereja. Falta pegar mais um. Agora sim. Só deu 0,12 quilogramas. É pouquinho. Vamos ver agora. As abobrinhas. O lote das abobrinhas. São 3 abobrinhas. 1, 2, 3 abobrinhas. 0,23 quilogramas. E falta o alface? Não, o alface é muito leve, eu não vou nem pesar o alface. Com certeza eu vou conseguir carregar. E aí, Pitagorina, quanto deu a soma de todos esses pesos? 1,72 quilogramas. Bom, então a soma de todos os pesos desses produtos é igual a 1,72 kg. É facinho. Eu acho que eu consigo carregar. Eu levo muito mais peso na academia. Tá bom, parabéns. Tá forte, tá saudável. Mas agora vamos ao que interessa. O quanto você tem que me pagar. Para fazer a soma de todos esses pesos, a gente tem que lembrar que as vírgulas têm que ficar uma sobre as outras. E além disso, as unidades sobre as unidades, décimos sobre décimos e centésimos sobre centésimos. Então vamos lá. 0,4 mais 0,58 mais 0,12 mais 0,39 mais 0,23. Reparem que no primeiro número 0,4 não tem nenhum algarismo na casa das centenas, portanto devemos ocupar com o algarismo 0. Sendo assim, 0 mais 8 mais 2 mais 9 mais 3 vai dar 22. Colocamos o 2 na casa dos centésimos e o outro 2 sobe para a casa dos décimos. 2 mais 4 mais 5 mais 1 mais 3 mais 2 é igual a 17. Colocamos o 7 na casa dos décimos e o 1 do 17 vai para a casa das unidades, depois da vírgula. 1 mais uma carreira de zeros é igual a 1. Resultado, 1,72 kg. A soma das idades de 2 irmãos é 11 anos e a diferença entre elas é de 10 anos. Qual é a idade de cada um dos irmãos? E aí, já descobriu? Vou dar uma dica. Pense em idades um pouquinho diferentes do normal, como por exemplo, números decimais, meses. E agora, já conseguiu visualizar? Pois é, eu vou dizer qual é a resposta. Pensem que o irmão mais velho tem 10 anos e o irmão mais novo tem apenas 1. A soma das idades é de 11 anos, mas a diferença está apenas em 9 anos. Precisamos aumentar essa diferença. Para isso, precisamos deixar as idades mais distantes, ou seja, o irmão mais velho um pouco mais velho e o irmão mais novo um pouco mais novo. Que tal se a gente colocar mais 6 meses na idade do mais velho, 10 anos e 6 meses, e retirar 6 meses da idade do mais novo, que só tinha 1 ano e agora passa a ter apenas 6 meses. A soma de 10 anos e meio com meio ano é de 11 anos e a diferença de 10 anos. Olha só, não vem com essa história de pergunta irada não. Vamos ao que interessa, o quanto você tem que me pagar. Olha só, vamos lá, você comprou um lote de batatinhas por R$ 2,35. Um lote de 4 maçãs por R$ 4,09. Um lote de 3 abobrinhas por R$ 5,19. Um lote de 5 tomatinhos por R$ 6,25.
um lote de banana por R$ 3,84 e finalmente uma alface por R$ 2,28. Somando tudo, deu R$ 24. Mas, como você é meu primeiro cliente, eu vou te dar um desconto mega especial de R$ 4,70, que é o meu número da sorte. Poxa, que bom, eu ganhei um desconto. Muito obrigado. Mas isso leva a gente de volta às contas. Para a gente fazer a subtração, a gente precisa colocar mais uma vez vírgula embaixo de vírgula. E lembrar também que R$ 24 é o mesmo que 24,00. Sendo assim, armamos a conta 24,00 menos 4,70. 0 menos 0, 0. 0 menos 7, a gente precisa pedir emprestado uma unidade ao 4. Logo, ficamos com 3 unidades e no lugar do 0 temos o 10. 10 menos 7, 3. 3 menos 4, mais uma vez, precisamos pedir emprestado, mas agora para a casa das dezenas. E ficamos com 13 menos 4, 9. 1 menos 0, 1. Portanto, a conta é R$ 19,30. O total da minha compra, então, é R$ 19,30. Agora eu vou para minha casa preparar uma comida maravilhosa com tudo isso que eu acabei de comprar. E você vai ser minha convidada especial, Pete. Topa? Claro! Os meus legumes são divinos! Então faz o seguinte, vende tudo rapidinho porque logo logo a comida já vai estar pronta. E você daí de casa, faça o seguinte, pergunte para os seus professores sobre alimentos saudáveis que você pode incluir na sua refeição. Existem várias possibilidades, mas tem que experimentar, hein? A gente se vê no próximo programa, pessoal. Conta com a gente. Até logo, Pete! Tchau, Heitor! E aí, minha senhora, vamos pegar a xepa da feira! Vai acabar! O último lote! Vamos... Assistiram? Entenderam? Se vocês não entenderam, vocês podem perguntar para mim, ok? Nós vamos agora para a atividade 14.3. Aqui ela trouxe para nós outro quadro de ordens e classes, só que um pouquinho diferente. Antes de falar deles, vamos ver um pouquinho o quadro de ordens e classes que ela trouxe. Aqui eu dividi este quadro. Vou colocar essa parte vermelha para mostrar para você. Essa é a parte inteira, tá? É aquilo que eu não dividi. E essa é a parte fracionada. Opa! Aqui ficou um pouquinho esquisito. Aqui é a minha parte fracionada, ou seja, a minha parte que é dividida, fracionada. É o menor que 1 inteiro. Tá? E quando eu tenho números menores que 1, a primeira casa é chamada de décimo, a segunda, centésimo, a terceira, milésimo. Se tivesse aqui, milionésimo, bilionésimo e assim por diante. Da mesma forma que eu tenho crescendo, eu também tenho descendo. E se eu fosse ler, por exemplo, este número aqui, eu leria 2 inteiros e 5 décimos, por quê? Só tem uma casa aqui. Se eu fosse ler esse número aqui, eu leria 13 inteiros e 45 centésimos, porque termina aqui. Se eu lesse este número ou escrevesse, eu leria 168 inteiros, 879 milésimos, porque alcançou a casa dos milésimos. E sobre esse quadro de ordens e classe, vai tratar o nosso exercício. Tá? Ele trouxe para nós este outro quadro de ordens e classes e vai pedir para vocês observar
e comentar com um colega. Você pode fazer isso pelo WhatsApp ou até comigo, professor, as diferenças nos registros do Leonardo e de seu amigo Matheus. Então, aqui estão os cálculos feitos pelo Leonardo e aqui pelo Matheus. Observe bem e registre o que está de diferente. Se você não conseguir entender, volta lá no vídeo que eu coloquei para vocês assistirem, que ele vai explicar certinho, ok? Vamos para o nosso próximo. O nosso próximo exercício vai tratar também do mesmo assunto. Só que aqui nós vamos pensar um pouquinho por meio de situações problemas. Tá? Leia as situações e resolva. Aqui no Posto Alvorada há uma pequena lanchonete onde Paulo e Elza foram tomar um lanche. Então aqui tem as informações. Olha, Paulo comprou um sanduíche natural por R$ 7,65. Um suco por R$ 3,95. E um chocolate por R$ 3,50. Quanto ele gastou? Pensa a operação matemática, lembra vírgula debaixo de vírgula e resolva. B. Ele deu uma cédula de R$20, ou seja, para essa compra, ele deu uma nota de R$20. Quanto ele recebeu de troco? Então, o valor, o resultado dessa sua conta aqui vai ser um termo para você resolver aqui. Então, nós temos uma parte grande. Se ele recebeu troco, possivelmente este valor vai ser menor que este. E para você tirar de um maior para um menor, eu já até falei qual vai ser a operação matemática. Você vai montar a continha aqui e vai resolver este problema. Agora, a Elza comprou 3 salgados com o valor de R$ 3,65 cada salgado. Então, um salgado R$ 3,65, 2 salgados R$ 3,65, 3 salgados R$ 3,65. 3 vezes o mesmo valor. Acabei de dar a dica de qual operação matemática você vai utilizar aqui. E para essa compra, ela deu R$ 6,50 de gorjeta aos 2 funcionários que atenderam no posto e pediu que dividisse esse valor igualmente. Quanto cada um recebeu? Aqui já está dizendo qual é a operação matemática. Neste exercício, você não vai precisar usar nenhuma informação deste, tá? Somente essa informação que já está separada aqui e a divisão feita pela quantidade de funcionários. Olha quantas dicas eu já trouxe para vocês neste exercício. Então, resolva-os, tá? E, se tiver alguma dúvida, podem mandar para mim alguma mensagem, tá bom? A atividade 14.5 continua ainda trazendo operações matemáticas envolvendo os números racionais na escrita decimal. Então, você vai observar o exercício 1 e resolver essas 4 operações, ou seja, as 2 adições e as 2 subtrações. Lembrando novamente que vírgula debaixo de vírgula, para você poder fazer o seu cálculo. O exercício 2 pediu para você completar os quadros de adição. Como assim? 2 mais 3,2 vai colocar o resultado aqui. 2 mais 5 vai colocar o resultado aqui. 5,1 mais 3,2, resultado aqui. 5,1 mais 5, resultado aqui. E assim por diante. Da mesma forma, aqui. E o exercício 3, você vai ter que descobrir qual é o termo que está faltando. O que eu tenho que fazer aqui, professor? Observe. Eu tenho um número, uma operação e o resultado.
Como eu vou descobrir esse número? Operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Então, este número, subtraído por qual número para dar o resultado? A mesma forma no B, na letra C e na letra D. Você pense dessa forma que eu falei, utilizando a operação inversa para descobrir o número que está faltando. Ok? E o exercício da atividade 14.6, na realidade, é um jogo. Você vai lá no anexo 7 do EMAI e vai encontrar esses números dessa maneira. Então, você vai recortar esses números para fazer um dominó. Você vai distribuir 6 peças para cada um. Tá? E você tem que fazer o cálculo ou mentalmente ou numa folha de papel. Por exemplo, eu saí com este cartão aqui. Eu coloco na mesa esse cartão. Então, 2,2 mais 1,1, quanto é? Aí eu vou fazer minha conta aqui. Dá 3,3. E a outra pessoa vai ver se ele vai ter este resultado e vai colocar junto. Aqui o 3,3. Eu tenho aqui. Então, eu vou colocar junto e assim montar o dominó. Certo? Então, chame o pessoal da sua casa, faça esse joguinho, tá? Treinem um pouquinho a cabeça para fazer os cálculos mentais, coloquem um papel do lado para fazer também no papel, se você quiser, e divirta-se, tá bom? Essas foram, então, as atividades, pessoal. Pessoal, então essa foi a nossa matéria de hoje. Revimos alguns conteúdos, vamos treinar essas continhas com os números racionais na forma decimal. E mais uma vez, se tiver dúvida, vocês podem enviar uma mensagem para nós. Assistam a esse vídeo quantas vezes forem necessárias para poder entender, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau.